Obrigado. Eu estou falando e não estava saindo áudio, né? Obrigado, Rebeca. Então, eu estou falando o seguinte, que essa matéria a gente já deu a teoria toda, tá? Agora vocês devem fazer exercícios, tá? O máximo que puder, para vocês terem dúvidas, tá? Então, como eu sei que vocês estão com muita matéria, vocês estão até fazendo agora a prova diagnóstica, né? Eu, eu vou discutir algumas questões, vou ver uma questão ou outra. Eu separei aqui três tipos de questões. Vamos ver se a gente faz pelo menos três questões. E eu gostaria que alguém puxasse uma questão, entendeu? Mas eu não espero que vocês façam isso agora. Mas, por exemplo, na quinta-feira, vocês tragam questões que vocês tentaram fazer e estão com dificuldade, tá? Então, vamos pegar uma questão qualquer aqui. Vamos pegar a questão 12. É uma questão básica, tá? Da página 67, tá? Beleza? Então, vamos lá. Calor específico do zinco. Então, vou botar Czinho pequeno do zinco, Zn. É igual a é aproximadamente 0,1. É muito parecido com a do ferro, né? 0,1 caloria para cada grama aumentar cada grau Celsius. Então, ele pergunta, determine. Eu acho engraçado esse tipo de questão, porque tem gente que marca a letra A, letra A, marca. Não é de marcar, né? Ele quer que você faça quatro questões. Determine. Primeira coisa que ele quer que você determine é a quantidade de calor absorvida por uma massa de 1 grama de zinco, cuja temperatura se eleva a 2 graus. Se ela precisa de 1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius, se é 1 grama, ela precisa de 0,1 caloria para subir cada grau Celsius. Né? São 2 graus Celsius, vai precisar de 0,2. Né? Mas como é que a gente calcula? Vai ser a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A massa, ele falou que é 1 grama, então tá tudo em grama mesmo. Aqui está em caloria por grama por grau Celsius, vezes a variação de temperatura, no caso é 2. Então a quantidade de calor vai ser 0,2 calorias, que a gente tinha previsto já, né? Beleza? Gente, se alguém tiver com dúvida, para a aula, tá? Não estou com pressa nenhuma, tá? Para a aula, se tiver com dúvida. Agora eu quero que na próxima aula vocês tragam questões, tá? Ou então durante a semana, eu estou deixando agora, parece que o grupo agora está funcionando, eu estou deixando aberto o tempo todo o grupo. Então você posta lá no grupo uma questão que você está com dúvida e tal. Letra B, ele pede a quantidade de calor absorvida por uma massa de 100 gramas de zinco, cuja temperatura se eleva 1 grau Celsius. Tá a mesma coisa, tá? Tá a mesma coisa. Se você sabe fazer um, você sabe fazer todos, né? Mesma coisa. A massa agora é 100, o calor específico é 0,1 e a temperatura aumentou 1 grau Celsius, né? Então, a quantidade de calor vai ser 100 vezes 0,1, que vai dar 10, né? Vai dar 10 o quê? 10 calorias. Tá? Beleza? Não tem muito. E essas questões, eu acho assim, que vocês têm que fazer, mas são muito bestas, assim, são muito básicas demais, entendeu? Eu acho que vocês devem fazer de qualquer forma, porque vocês vão treinando e tal. Mas depois vocês devem pegar questões mais interessantes, tá? Questões de vestibular, questões mais interessantes, tá? A quantidade de calor cedida ao meio ambiente por uma massa de 1.000 gramas, se sua temperatura diminuir. Veja só, isso tudo que a gente calculou aqui foi calor que ele recebeu para aumentar a temperatura. Né? Mas para baixar a temperatura, ele também vai envolver calor, mas só que não vai ser calor recebido, vai ser calor cedido. Né? Então, a quantidade de calor cedido, você calculou da mesma forma, MC delta teta. Como esse delta teta vai ser negativo, porque a temperatura final vai ser menor do que a temperatura inicial, né?
Então, isso aqui vai dar negativo. Então, quando você calcular a quantidade de calor, vai dar uma quantidade de calor negativa, né? Mas esse sinal negativo significa apenas que ele está cedendo calor, tá? Em vez de ele estar recebendo calor, só isso. Então, você vai pegar 1000 vezes 0,1 vezes diminuiu 4 graus Celsius. Eu não vou botar menos 4 não, tá? Aqui eu vou botar aqui recebido, recebido, e aqui é cedido, tá? Então, esse sinal é só para dizer que foi cedido. Então, o calor cedido, aí eu estou pegando só o valor em módulo. 1000 vezes 0,1 dá 100, 100 vezes 4, 400. Então, ele cedeu 400 para diminuir a temperatura. Toda vez, para mudar a temperatura, tem que ou ceder ou receber, tá? Então, vamos para a letra D, qual a pergunta dele. A quantidade de calor cedida ao meio ambiente por uma massa de 20 gramas de zinco, se sua temperatura diminuir 10 graus Celsius. Ele não falou diminuir para 10 graus Celsius. Ele já falou a variação, tá? Então, você colocaria menos aqui, tá? Eu não estou colocando menos. Quem tiver com o livro aí se quiser poder ir olhando, deixa eu ver se alguém quer entrar. Quiser ir olhando no livro, tá? Só para ver o gabarito, para ver se ele botou negativo. Ele deve ter colocado negativo, tá? Aqui eu não estou colocando negativo, estou colocando calor cedido, tá? Mas eu podia colocar aqui calor e botar menos 400 calorias. Isso significaria que ele cedeu 400 calorias. O calor cedido aqui é 20 vezes 0,1 vezes cedeu a diminuir 10 graus Celsius. 10 vezes 0,1 é 1, né? Vezes 20 vai dar 20 calorias cedidas. Tá? Cedidas. Ou então você coloca menos 20 calorias. Tá? Aí vai implicar que está cedendo, beleza? Eu vou dar um print aqui nessa tela e botar lá no grupo. Vocês não terem que copiar. Tá lá no grupo. Porque eu vou. Aliás, eu vou resolver uma questão daqui, desse outro tipo de questão, e depois eu vou resolver esse tipo de questão, e se der tempo a gente volta para a primeira e fica brincando com as questões. Tá? Eu queria que vocês participassem, tá? Se tivesse qualquer coisa. Agora, olha só. Ele fala um calorímetro, tá? Não sei se vocês estão lembrados que eu falei sobre calorímetro aqui. Tá? Eu falei que a garrafa térmica seria o calorímetro ideal. O calorímetro ideal, a capacidade térmica dele é zero, ou seja, ele não tem dificuldade nenhuma de atingir a temperatura do líquido que você contém ele. Então, quando você mistura um líquido dentro de um calorímetro, o calorímetro não influi na mistura porque ele não precisa de roubar energia, ele não interfere na mistura. Você mistura uma bebida quente com a bebida fria e o calorímetro não vai entrar na equação porque a quantidade de calor dele é zero. Quando o calorímetro não é bom, aí entra na equação e vai participar da temperatura final, né? Ele vai ter um probleminha com a temperatura final, ou seja, ele vai roubar um pouquinho de calor, então ele vai entrar na equação. Mas vamos ver aqui. Ele diz, um calorímetro contém 20 ml de água. Quando você coloca 20 ml de água, lembre-se que a densidade da água, de H2O, é de 1 kg por litro, tá? É 1 kg por litro. Tá? É 1 kg por litro. Você pode decorar isso pensando num litro de leite. Um litro de leite tem a massa de 1 kg aproximadamente. Tá? Se você botar numa balança, tem aproximadamente 1 kg. Então, se o calorímetro tem 200 ml de água, ora, se ele tem 1 kg por litro, 200 ml vai ter 200 gramas, né? Você podia fazer uma regra de 3 simples. 1 kg, 1000 gramas. 1000 gramas está para 1 litro. Tá?
1 litro, assim quanto aqui 200 mililitros dá para quantas gramas? Lógico que aqui vai dar 200 gramas, tá? Então a massa da água é de 200 gramas, tá? Aí tem que passar para a massa, tá? Porque a gente não vai aquecer volume de água, a gente vai aquecer a massa da água. E o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial dessa água aqui é 20 graus Celsius. O conjunto ele quer dizer o quê? O calorímetro mais a água. Porque ele falou, o calorímetro contém 200 gramas de água, né? Contém. E o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Tá? Beleza? Ao colocar no calorímetro uma liga metálica de 125 gramas, ele não falou qual é o metal, mas ele deve dar o calor específico desse metal. Ele deu o calor específico desse metal. Ele deu a densidade da água em quilograma por metro cúbico, tá? Mas eu estou dando aqui em quilograma por litro, que é melhor para a gente. Vamos lá. Ele pegou e deu a massa da liga metálica, botar M da liga, ml, igual a 125 gramas, e está na temperatura de 120, a temperatura inicial da liga metálica é de 130 graus. 130 graus Celsius. Verificamos que, após o equilíbrio térmico, a temperatura final é de 30 graus Celsius. Então, a temperatura final é a nossa temperatura de equilíbrio, tá? Temperatura final vai ser de 30 graus Celsius. Beleza? Aí ele quer que determine algumas coisas. Determine a quantidade de água existente no calorímetro. Como é? A quantidade de água em gramas existente no... Não, isso aqui não precisa nem determinar, né? A gente já determinou, né? Estou falando que essas perguntas são muito básicas demais, tá? Então, às vezes, a pessoa tem a impressão que sabe alguma coisa. Mas a pergunta é muito simples demais, né? É 200 gramas, né? A gente já calculou, a gente nem precisou que ele pedisse para calcular, né? Eu achei estranho porque ele perguntou qual a quantidade em gramas existente no calorímetro. Eu digo, puxa vida, ele deu a quantidade de 200 ml de água, aí, mas não, ele quer a quantidade em gramas, ou seja, ele quer a massa, né? E a gente já fez a regrinha de 3 lá e já viu que a quantidade em gramas é 200 gramas. Tá? Agora ele quer a capacidade térmica do calorímetro. Então significa, se ele pediu a capacidade térmica do calorímetro, significa que o calorímetro vai influenciar. Ele vai influenciar nesse negócio aqui. Tá? Ou seja, a temperatura final, se fosse só a liga metálica junto com a água, a temperatura final seria mais próximo da... como o calorímetro vai influenciar, seria um pouquinho maior do que isso aqui. Mas o calorímetro vai influenciar. Então, como é que a gente faz isso? Que equação? A equação vai ser aquela, calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Isso daí tem que ser, né? Quem é que está cedendo calor? Quem está cedendo calor vai ser a liga metálica, que está com a temperatura mais alta. E quem é que está recebendo calor? Quem está recebendo calor é a água, que está a 20 graus Celsius, e o calorímetro, que está a 20 graus Celsius. Tá? Então, como eu falei logo lá no início, eu disse, olha, se o calorímetro não tiver capacidade térmica zero, significa que ele vai influenciar, né? É o que está acontecendo aqui, ele vai influenciar. Então, aqui vai aparecer
tanto o calor recebido pelo calorímetro, porque o calorímetro ele vai. Eu vou mostrar como é que a gente vai colocar na equação, tá? Mas ele vai influenciar, tá? Ele vai influenciar. E ele quer saber a capacidade térmica do calorímetro. Então vamos lá. Calor cedido. Quem é que está cedendo? A liga metálica. Então é a massa da liga metálica vezes o calor específico da liga metálica, que ele deu, né? O calor específico da liga, da liga ele deu 0,2. O calor específico da liga. Pode falar. Quem quer falar? Vezes o calor final, que vai ser o calor de equilíbrio, temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da liga, né? Temperatura inicial da liga. Tá? Mais. Agora, quem é que está recebendo calor? É a água, né? Mais o calorímetro, né? Então vai ser a massa de água, certo? O calor específico da água, certo? Temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial da água, tá? Eu estou botando como temperatura inicial. Agora tem mais um maisinho aqui. Que maisinho é esse? Veja, em vez de massa vezes o calor específico, eu não vou colocar massa vezes o calor específico. Eu vou botar a capacidade térmica, que é massa vezes o calor específico, do calorímetro, que eu não preciso saber nem a massa do calorímetro, nem preciso saber o calor específico do calorímetro. Porque ele me perguntou o quê? A capacidade térmica, Czão, do calorímetro. Tá? Então vai ser a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, que é a mesma temperatura da água. Isso daqui dá igual a zero. Acabou. Acabou, acabou. Então, se você entendeu até aqui, eu já poderia dizer, ó, terminou o problema. Porque o resto é fazer conta, tá? Então, vamos lá. Primeiro, o que é que a gente utilizou? A gente utilizou que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Só que a pergunta do cara foi quanto equivale o valor da capacidade térmica do calorímetro. Se ele está perguntando qual é a capacidade térmica do calorímetro, significa que essa capacidade térmica é diferente de zero. Se essa capacidade térmica é diferente de zero, significa que a dificuldade de aquecer ou não o calorímetro é diferente de zero. Então, significa que o calorímetro vai influenciar no processo como um todo. O calorímetro não é um calorímetro ideal. Tá? Então, agora é só fazer conta, tá, gente? Massa da liga metálica. Quanto é a massa? 125 gramas. Vezes o calor específico da liga metálica, ele deu 0,2. Vezes a temperatura final, ele deu, é a temperatura de equilíbrio, ele deu 30, menos a temperatura inicial da liga, que ele deu também. Qual é a temperatura inicial da liga? 130. Né? Mais massa da água, 200 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura final da água, temperatura final é 30. Menos a temperatura inicial da água, que é 20. Mas a única incógnita que a gente quer saber aqui, que é a capacidade térmica. Mas a capacidade térmica vezes, aí continuando aqui, né? Vezes a temperatura de equilíbrio do calorímetro vai ser 30, que é a temperatura final, menos 20, que é a temperatura inicial do calorímetro, que é a mesma da água que ele deu, né? Ele disse que o calorímetro contém 200 mililitros de água e o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Então, tanto o calorímetro quanto a água, inicialmente, estão a 20, certo? Então, por isso que eu disse para vocês, ó, isso aqui agora é só fazer conta, tá?
30 menos 130 vai dar menos 100. Menos 100 vezes 2 vai dar quanto? 0,2 dá menos 20. Menos 20 vezes 125 vai dar 250, 2.500. Então aqui dá menos 2.500. Deixa eu botar outra cor. Estou fazendo de cabeça, tá, gente? Pode ser que eu erre, tá? Quem tiver, alguém está com gabarito aí, se pronuncie aí. Só eu estou fazendo de cabeça, aí pode ser que eu erre, né? Mas aqui, 30 menos 20 dá 10, 10 vezes 200 dá 2.000. Então, mais 2.000. Mais a capacidade térmica que você quer descobrir. Vezes quanto? Vezes 10 igual a zero. Esse cara aqui vai dar menos. Aqui é 2.000, né? Desculpa. Gente, quem me corrige ganha ponto, tá? Me corrige, tá? Para não deixar eu errar. Aqui dá menos 500, passa para lá dá 500. Então, o calorímetro vezes 10 igual a 500. Então, a capacidade térmica do calorímetro vai ser 500 dividido por 10 vai dar 50. E no caso, como é capacidade térmica, é caloria por variação de temperatura. Caloria por variação de temperatura, né? Então, caloria por grau Celsius. 50 calorias por grau Celsius. Alguém está aí com gabarito? Ninguém está com gabarito? Gente, ajuda aí, pessoal. Deixa eu ver aqui o gabarito, então. Dele. Vocês estão aí? Está um silêncio. O cara está acostumado em sala de aula que. Rapaz, eu estou com 27 alunos, de 80. Está sem gabarito? Na Deixa. página, professor. Tem isso, né? A página, deixa eu ver qual é a página. A 86. A questão 39. Capítulo 5. Questão. Deixa eu ver aqui. Capítulo 5. Questão qual? 39. Questão 39. E a capacidade térmica do calorímetro deu exatamente. Vou tirar 2 prints, tá? Tá, bateu, tá, gente? Eu estou conferindo só para. Eu podia ter errado em alguma conta aqui. Estou passando aqui para vocês. Eu vou fazer uma enquete para ver se quem está presente entendeu, tá? E eu tô vendo que eu vou ter aquela dificuldade com os alunos faltosos. Porque o aluno faltoso, ele não vai entender isso aqui. Mas não vai entender de jeito nenhum, tá? Vocês estão entendendo porque estão acompanhando as aulas, tá? Então, deixa eu fazer uma enquete aqui. Vocês entenderam. Primeiro, veja só, a gente calculou, pela densidade da água, a gente calculou qual é a massa da água. Pronto, isso aí não tem muito problema. Agora, depois, ele perguntou qual é a capacidade térmica do calorímetro. Então, significa que, nesse calor cedido mais o calor recebido, ela vai influenciar, tá? Vai influenciar. Então, significa que ela vai participar da equação, tá? Se a capacidade térmica do calorímetro fosse zero, ela não participaria, seria só a água com a liga metálica. Tá? Mas como ele perguntou a capacidade térmica do calorímetro, significa que não é zero a capacidade térmica do calorímetro. Tá? Então ele pegou o calor cedido, que quem cedeu foi a liga metálica, que está a 130 graus Celsius, mais o calor recebido. Só que quem está recebendo calor? Está recebendo calor tanto a água que está dentro do calorímetro, como o calorímetro também está aumentando a temperatura. Tá? O calorímetro também aumentou. Só que se o calorímetro de capacidade térmica zero, ele não influenciava. Foi isso que eu discuti com vocês naquela aula que a gente falou sobre a capacidade térmica da garrafa térmica, né? Que deve ser zero. E é contraintuitivo. Muita gente coloca que é muito alta, né? Na verdade, tem que ser muito zero. Cara.
melhor. Calor no caso, tem o calor que está influenciando uma coisa. Você temperatura final, temperatura equilíbrio, temperatura inicial. Temperatura final, temperatura metálica, temperatura futura é 30. Caso inicial é Professor, o senhor está travando. Tá todo mundo. Professor, não dá para escutar nada porque tá travando. Aí foi que eu gravei. Ainda tá travando bastante. O professor caiu. Eu acho que é a internet dele. É bem provável, realmente, que seja. E agora, gente, melhorou ou tá a mesma coisa? Estamos ouvindo, senhor. Melhorou, professor. Dá pra ouvir agora. Tá vendo? Eu saí e voltei, porque eu tô falando não pela internet. Tô falando pelo. Mas vocês pegaram a explicação dessa questão? O que o senhor Não. tá falando, não. O tá falando, Não. tava cortando tudo, não dava pra entender nada. Então vai estar gravado assim também, né? Tudo bem. Agora tá dando para ouvir, então. Sim. Beleza. Tá sim. Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui o que eu fiz, tá? Ele deu aliás, a densidade da água é uma coisa que você tem que saber, tá? Ele deu aqui por metro cúbico, que é 1.000 quilogramas por metro cúbico. Isso é um tipo de densidade que você tem que saber de cor também. O metro cúbico é 1 metro por 1 metro por 1 metro. É uma caixa d'água Brasilite. Cabe 1.000 litros dentro dessa caixa d'água, que dá 1.000 quilogramas, tá? Mas a outra densidade que você tem que saber de cabeça da água é que ela é 1 quilograma por litro, tá? Então, se ela é 1 quilograma por litro, são 1.000 gramas por litro. Ou seja, 200 mililitros vai ser 200 gramas, tá? É a regra de três, muito simples aqui, não, nem detalhei mais, porque é muito simples. 200 mililitros é 0,2 litros, né? 200 mililitros é menos que 1 litro, né? Então aqui vai ser menos que 1.000 gramas, né? 200 mililitros vai dar 200 gramas, tá? 1.000 mililitros seria 1 litro, né? 1.000 mililitros seria 1 litro. Tá? Então aqui, para saber a massa de água, foi 200 gramas, tá? Agora veja o seguinte, a segunda pergunta, ele perguntou aqui, tá dando para escutar, gente? Alguém aí fala? Tá sim. Tá. Tá dando pra ouvir. Beleza. Ele perguntou a capacidade térmica do calorímetro. Então, quando o cara faz um tipo de pergunta dessa, significa que a capacidade térmica do calorímetro não é zero. Se o calorímetro não é zero, a capacidade térmica do calorímetro não é zero, significa que ele precisa de energia para esquentar ou para esfriar. Então, ele vai participar do processo.
É isso. Então, veja, ele deu todas as massas, as temperaturas iniciais, etc. e tal, e a gente tem a equação geral, que é qual? Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. Só que, no calor recebido, tanto a água, que é esse cara aqui, quanto o calorímetro, que é esse outro cara aqui, deixa eu botar outra cor, que é esse cara aqui, receberam calor, entendeu? Então, o calorímetro vai participar do processo, tá? Por isso que naquela aula sobre a capacidade térmica da garrafa térmica, eu falei que tinha que ser a capacidade menor possível, ou seja, para ela não influir no processo, ou seja, ela não roubar energia para mudar de temperatura. Então, a capacidade térmica sendo zero, ela não precisa de energia para mudar de temperatura. A dificuldade de esquentar a garrafa térmica é zero. Mas nesse caso aqui, ele perguntou qual é a capacidade térmica do calorímetro. Significa o quê? Que a capacidade térmica, que o calorímetro vai interferir. Se o calorímetro vai interferir no processo, eu tenho que colocar ele nessa equação aqui. Mas no calor cedido, não, porque tanto a água quanto o calorímetro estão recebendo calor para aumentar a temperatura. Tanto a água quanto o calorímetro foram para 30 graus Celsius, vindo de 20 graus Celsius. A água e o calorímetro estavam 20 graus Celsius, que ele falou aqui no enunciado. Ele disse, o calorímetro contém 200 mililitros de água e o conjunto, um calorímetro contém 200 mililitros de água, então um calorímetro e a água. E o conjunto está a temperatura de 20 graus Celsius. Que conjunto é esse? O calorímetro mais a água. E o calorímetro está participando do processo. Por que ele está participando do processo? Porque a capacidade térmica dele não é zero. Se fosse zero, essa conta aqui não existiria. Já o cara que está cedendo, quem é que está cedendo? Quem está cedendo é a liga metálica. Porque ele vai para a temperatura de 30, vindo de 130, né? Por isso essa conta aqui vai dar negativa, né? 30 menos 130, vai dar negativa. Enquanto que essas outras duas contas aqui dão positivas, porque está aumentando a temperatura, né? Então, eles estão recebendo calor, né? Então, vai ser 30 menos 20, vai dar 10. Aqui 30 menos 20 vai dar 10, tá? Então, a equação é essa, tá? Então, enquanto estava cortando a ligação e tal, o que eu falei foi o seguinte, que o calor cedido mais o calor recebido é igual a zero. Só que nesse caso a equação vai ficar maior, porque vai ter esse termo aqui, que vai envolver o calorímetro. Então vai ser massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura da liga metálica, mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, mas eu não tenho a massa do calorímetro, nem o calor específico do calorímetro. Mas não me interessa, porque essa multiplicação aqui é capacidade térmica. Então, eu botei só, em vez de MC, eu coloquei capacidade térmica. Capacidade térmica é M vezes C, tá? A gente viu isso na aula passada, tá? Capacidade térmica é M vezes C, esse fatorzinho aqui que tá. Então, eu botei a capacidade térmica, que é o que eu quero calcular. Então, eu falei também, quando estava cortando, que aqui já tinha acabado a questão da física. Porque agora é só uma conta de matemática. No lugar da massa da liga, eu botei a massa da liga, 125. Calor específico da liga, eu botei o calor específico da liga, que ele deu, 0,2. Variação de temperatura da liga, temperatura final é 30 e a temperatura inicial é 130 que ele deu. Está aqui. Tá agora, mais massa da água, calor específico da água, variação de temperatura da água, 30 menos 20. Temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura final de todo mundo é a mesma, tá? A temperatura final de todo mundo é a mesma. Todo mundo atinge a temperatura de equilíbrio, que a gente chama de temperatura final, tá? Temperatura final é a temperatura... Desculpa, gente. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio, tá? Certo? Mais o quê? O calorímetro, porque o calorímetro vai influenciar. Então, vai ser a capacidade térmica, que é M vezes C, que é o que eu quero calcular,
vezes a temperatura final do calorímetro, que é 30, e a temperatura inicial do calorímetro é a mesma da água, que é 20, né? Pronto. Então, aqui a gente tem 30 menos 130 vai dar menos 100. Menos 100 vezes 0,2 vai dar menos 100 vezes 0,2 dá menos 20. Menos 20 vezes 125 vai dar menos 2.500. Então está aqui, menos 2.500. Essa é a primeira conta aqui. Essa é a segunda conta, 200 vezes 1 vezes 30 menos 20 é 10, né? 10 vezes 200 vai dar 2.000. Então está aqui. E a capacidade térmica, que é o que ele quer que a gente calcule, vezes a variação do calorímetro, que é 30 menos 20 vai dar 10. Está aqui. Tá? Pronto, aí menos 2.500 mais 2.000 vai dar menos 500, né? Passando para cá fica com mais 500, né? Que é o calorímetro vezes 10. Então, a capacidade térmica do calorímetro vai ser o quê? 500 dividido por 10, 50. Agora, 50 o quê? Lembre-se que a capacidade térmica é M vezes C, zinho, né? Ora, mas M vezes Czinho é a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, tá? Por quê? Porque a quantidade de calor não é MC delta teta, né? Esse cara aqui eu estou substituindo por Czão. Então fica quantidade de calor é igual a Czão vezes delta teta. Então eu posso escrever aqui, ó, Czão igual a Q vezes delta teta, né? Czão vai ser igual a Q dividido por delta teta, né? Certo? Delta teta, tá? Beleza? Então, esse daqui é o Czão, tá? Capacidade térmica. Então, ó, como é quantidade de calor pela temperatura, deu 50 calorias por grau Celsius. O que é que significa isso? Significa que o calorímetro precisa de 50 calorias para cada grau Celsius, tá? Então ele influenciou. Se ele precisa de 50 calorias para cada grau Celsius variar, para variar 10 graus Celsius, ele precisou de 500 calorias, tá? Então ele influenciou, ele pegou o calor, tá? Então nessa equação aqui de calor cedido mais calor recebido, a água recebeu calor da liga metálica, mas o calorímetro também recebeu calor, entendeu? Por isso que é importante o calorímetro ter capacidade térmica zero, tá? Gente, eu vou perguntar, eu vou fazer a chamada já já, mas antes eu vou perguntar duas coisas a vocês. Quero saber, a gente está com 30 alunos, quero saber duas coisas. A primeira é o seguinte, depois que agora, se está ok, tá ok? Alguém me diz aí se está ok a voz agora. Tá ok? Beleza. Pronto, obrigado, gente. Eu queria que vocês respondessem, se vocês entenderam essa questão, tá? Tanto no cálculo da massa da água, tá certo? Como no cálculo da capacidade térmica do calorímetro e na importância dessa capacidade térmica do calorímetro ser zero, né? Porque, nesse caso aqui, o calorímetro influenciou bastante, tá? Ele precisou de 50 calorias, ó, para cada variação de graus Celsius. E a temperatura de equilíbrio foi 30. Então, ele variou 10 graus Celsius. Então, o calorímetro só aí, para variar 10 graus Celsius, roubou 500 calorias. Tá? Então, ele influenciou no problema. Enquanto que a liga metálica cedeu 2.500 calorias, 2.000 foi para a água. E 500 foi para o calorímetro. Se você somar, menos 2.500 mais 2.000 que foi para a água, mais 500 que foi para o calorímetro, vai dar zero. Tá? Então, ele influenciou, tá certo? Como é que você montou essa questão? Você pegou o calor cedido, massa da liga, calor específico da liga, variação de temperatura da liga. Calor recebido foi a água e o calorímetro. No caso da água, massa da água, calor específico da água,
variação de temperatura da água. No caso do calorímetro, você não precisa saber a massa nem o calor específico do calorímetro. Ele está perguntando só a capacidade térmica. Então, eu substituí MC por Czão, que é a capacidade térmica. Variação de temperatura do calorímetro. E o resto é fazer conta. Tá? Então, eu queria que vocês me dissessem se vocês entenderam essa questão. Tá? Bote sim, mais ou menos ou não. Beleza. Teve alguém com mais ou menos? Não. Beleza. Eu vou dar um print de novo. Eu vou jogar novamente lá. Quem está acompanhando a aula está entendendo o que está acontecendo, entendeu que travou e tal. Teve gente que reclamou, aí já avisa para a turma, tá? Teve gente que reclamou que não deu para entregar ontem, porque a internet estava com problema. Mas eu não pedi para entregar ontem, não. Já faz um mês, tá? E hoje eu vou botar a tarefa de vocês a próxima tarefa, que é para daqui a 15 dias. Mas pode me entregar amanhã, tá? E algumas questões eu estou resolvendo com vocês agora. Na verdade, eu vou resolver quase que todas as questões, porque na próxima aula eu vou resolver. Agora, gente, eu vou precisar tá gravando, né? Eu vou precisar da chamada. Aí coloque seu nome, por gentileza, e a turma. Pronto, gente. Mais alguém falta? Pronto, pessoal. Tranquilo? Eu vou fazer o seguinte, essa próxima... Pronto. Eu não vou perguntar mais nada, eu vou voltar para essa tela daqui a pouco. Vai estar gravado aqui para mim, tá? E de qualquer forma, faltando um minuto para terminar a aula, você pode assinar a chamada, tá? Eu vou fazer o seguinte agora, gente. Eu vou querer... vocês estão com o livro aí, não? Deixa eu pegar uma questão aqui. Gostaria que vocês tentassem fazer, tá? E a gente vai discutir ela na próxima aula. Porque essa questão é um tipo de questão que eu vou colocar. Porque cai muito em vestibular, tá? Agora eu quero um calorímetro que... Eu quero um calorímetro de capacidade térmica zero. Deixa eu ver aqui uma questão boa para vocês. Só um minutinho, gente. Pronto, eu gostaria que vocês fizessem essa questão aqui, tá, gente? E eu gostaria, assim, de não dar pitaco para vocês, não. Eu gostaria que vocês fizessem a questão 44. Eu vou ler para vocês a questão, tá? Pegue o caderno aí e tente fazer a questão. Aí a gente discute na próxima aula. Porque eu sei que vocês não têm muito tempo para estudar. Eu quero fazer alguma questão junto com vocês, tá? É uma questão do vestibular, caiu na PUC do Rio de Janeiro, tá certo? Ele fala o seguinte: você tem uma barra metálica. Eu fiz uma questão parecida com vocês na aula passada e tal. Você vê, eu fiz de cabeça a questão, tá? E
aqui a gente tem, ó, uma barra metálica que está sendo trabalhada por um ferreiro, tem a massa da barra metálica de 2 quilogramas. Cuidado aqui, tá? A massa da barra metálica é 2 quilogramas, ou seja, dá 2.000 gramas, né? Tem que passar para grama porque o calor específico da barra metálica está em caloria por grama grau Celsius, tá? Mas eu não vou passar não, tá? Vou deixar esse trabalho para vocês. 2 quilogramas, você sabe que são 2.000 gramas, né? Essa barra metálica está na temperatura inicial que ele falou, TI, uma temperatura qualquer lá, tá? Aí ele deu o calor específico do metal, calor específico, Czinho, tá? É 0,1 caloria para cada grama subir cada grau Celsius, tá certo? Suponha que o ferreiro mergulhe a barra em um balde de 20 litros de água. Então, o volume de água é 20 litros. Aí vocês sabem que cada litro tem 1 quilograma, né? 20 litros vai ter 20 quilogramas, ou seja, 20.000 gramas, né? Porque você vai ter que passar a massa de água, para a massa de água, né? E a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius. Só que ele não deu a temperatura inicial da barra metálica, né? Ele não deu, né? Só falou que a temperatura era uma temperatura lá qualquer. A temperatura da água do balde sobe 10 graus Celsius. Se sobe 10 graus Celsius, vai variar 10. Ou seja, a temperatura de equilíbrio vai ser quanto? Ora, a temperatura da água no final vai ser 30, né? Porque subiu 10. E a temperatura do ferro também vai ser 30, porque baixou 10, concorda? Então, quando você jogar nessa equação aqui, calor cedido mais calor recebido igual a zero, tá? Você já sabe a temperatura de equilíbrio, você já sabe a massa de água, você já sabe o calor específico da água que é dado, o calor específico da água é dado, é 1 caloria por grama. Eu não esqueci de botar um umzinho aqui, nem botou, mas 1 caloria por grama grau Celsius. Você já sabe o calor específico da água, você já sabe o calor específico do cara lá, do metal. Você já sabe a massa do metal, só que você tem que passar para grama, tá? E você não sabe a temperatura inicial do metal, mas você sabe a final, porque é a temperatura de equilíbrio, né? Se a água subiu 30, significa que o metal baixou até 30, tá? Eu não vou escrever esse 30 não, porque aqui faz parte do problema você saber. O cara falou que a água variou 10. Se variou 10 é porque ela subiu de 20 para 30, né? Então, eu gostaria, gente, eu vou dar 10 minutos para vocês, eu gostaria que vocês fizessem. Não se importe de chegar na resposta certa, não, tá? Eu vou olhar o gabarito só para chegar na resposta certa, mas tenta fazer e vamos ver se a gente consegue finalizar. Você consegue finalizar em 10 minutos. Se não conseguir, não tem problema, a gente faz na próxima aula, tá? Vou deixar até gravado aqui para a gente fazer na próxima aula. Mas eu gostaria que você fizesse. Então, cada um de vocês, eu estou com 30 alunos, aumentou o número de alunos, estou com 35 alunos, então, ainda bem, né? A gente está com metade da turma. Quem não assinou a chamada, assina, tá? Então, tenta fazer, tá, gente? Então, eu vou. Quem já entendeu a questão, vai fazendo. Quem não entendeu a questão, eu vou falar novamente, tá? É uma questão de vestibular, é uma questão do PUC. Deixa eu botar aqui outra cor. É uma questão da PUC, tá? Ele fala, uma barra metálica está sendo trabalhada por um ferreiro. Tem a massa de 2 quilogramas. Você vai ter que passar esses 2 quilogramas para a grama, tá? Por quê? Porque o calor específico do metal está em caloria por grama, grau Celsius, tá?
Então você tem que passar para a grama, tá? Está na temperatura inicial, temperatura inicial, que ele está chamando de T. Eu não tô chamando, veja só, a nomenclatura que ele está colocando para mim não está boa, porque ele colocou um Tzão aqui, Tzão normalmente a gente utiliza para temperatura medida na escala absoluta, né? Só que aqui ele deu na escala relativa, que é graus Celsius, tá? Muito bem, então ele quer a temperatura inicial do metal, né? O que mais que ele deu? Ele disse que é 10 litros. Gente, eu me enganei aqui, ninguém me corrigiu. Gente, toda vez que vocês não me corrigem, vocês perdem a chance de ganhar ponto, tá? Eu dou um ponto na prova quem me corrige, tá bom? Então vamos me corrigir, tá? O volume da água, um balde contando 10 litros de água, então o volume da água é 10 litros. Deixa eu corrigir aqui, tá? Vocês não me corrigiram, tá? Então aproveita para ganhar ponto, tá? 10 litros de água. Então, 10 litros de água, só que a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Tá? Beleza? 10 litros de água você tem que passar para grama de água, porque o calor específico está em caloria por grama graus Celsius. Tá? E a temperatura inicial é 20 graus Celsius. A temperatura do balde sobe 10 graus Celsius. Então, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? Se subiu 10 graus Celsius, estava em 20. Subiu 10, vai para quanto? Isso aqui faz parte de você saber qual é a temperatura que é a temperatura de equilíbrio, tá? E, finalmente, ele pergunta, calcule a temperatura metálica. Então, você tem essa expressão aqui. Calor cedido mais calor recebido igual a zero. Então, a massa... Quem é que está cedendo calor? O metálico, né? O metal, né? Então, a massa metálico vezes o calor específico do metal, vezes a temperatura que ele está chamando de TI, e eu estou chamando de temperatura inicial do metal. Então, vai ser a temperatura final do metal, que vai ser a temperatura de equilíbrio, vai estar junto com a da água, menos a temperatura inicial do metal, que é o que você quer saber, é incógnita, mais calor específico do recipiente. Desculpa, o calor de quem vai receber. Quem vai receber? Vai ser a água, né? A água vai receber, então vai ser a massa de água, calor específico da água e a temperatura de equilíbrio, que é a mesma dos dois, menos a temperatura inicial da água, tá? Então, gente, tá aqui, tá mais debulhadozinho. Debulhadozinho é ótimo, né? Tá mais destrinchado. Aí tentem fazer agora, tá? Tentem fazer. Deixa para vocês fazerem até o final da aula. Quero que vocês. Eu vou dar uma olhada no gabarito enquanto vocês estão fazendo. Não é importante você chegar no gabarito, não, tá? É importante você começar a pensar e começar a fazer esse tipo de questão. Porque essa vai ser uma questão que com certeza eu vou colocar na prova de vocês, tá? Ou na prova bimestral e com certeza na prova, que a gente vai ter uma prova parcial também, a gente vai ter uma prova T, tá? Questão 44. Eu estou sabendo o gabarito dele, mas eu só vou saber o gabarito quando a gente vê mesmo quando a gente fizer, né? Tá, gente? Quem chegar na resposta, se quiser colocar a resposta aqui, nos comentários para botar, tá? Mas só quem fizer, tá? Vai fazendo, pessoal, porque aproveita esse tempinho para fazer, já que eu sei que o tempo de vocês é muito maluco. Meus filhos mesmo estão sofrendo com essa pandemia tão grande, porque eles passam o dia todinho resolvendo, assistindo aula. O deles é integral também, então vai até 4h30. Começando agora até 4h30. E no final de semana fica preso dentro de casa, então é um sofrimento danado. Todo mundo está sofrendo com essa
essa pandemia, né? Estão tentando fazer, pessoal, tá? Abre só o microfone e diz tô. Então, só um tô, porque quer saber quem está trabalhando, tá? Deixa eu voltar lá para a questão. A questão está aqui, né? Eu posso ir perguntando coisa por coisa, devagarinho para vocês, tá? De qualquer forma, a gente faz na próxima aula, a gente vai fazer essa questão, tá? Mas eu quero que vocês comecem ela pelo menos, tá? E não se preocupe, vocês não vão estudar de graça. Esse é o tipo de questão que vai cair na prova. Eu já coloquei ela como exemplo para vocês e agora vocês têm que fazer, porque não adianta eu saber fazer, né? Não adianta vocês saberem fazer, não é isso? Então vamos lá, pensa aí se você botou os valores corretos, tá? Uma barra metálica está sendo trabalhada por um ferreiro, a massa 2 kg, você tem que passar para grama, tá certo? Temperatura inicial, que ele falou TI, que é o que ele quer saber. Ele falou o calor específico do metal, 0,1 caloria por grama grau Celsius. Ele supõe que o ferreiro mergulhe a barra em um balde de 10 litros de água. Então você tem que passar para a massa de água, sabendo que a densidade da água é 1 kg por litro. 10 litros vão ter quantos? Vão ter 10 kg, né? Só que você não quer em quilogramas, você quer em gramas, né? 10 litros de água a 20 graus Celsius, ou seja, a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. A temperatura da água do balde sobe 10 graus Celsius. Então, se ela estava com 20, subiu 10 graus Celsius, foi para que temperatura? Essa temperatura que a água chegou vai ser a mesma temperatura que o pedaço de ferro vai descer e vai chegar também, né? Ele quer saber a temperatura inicial do ferro. Tá? O professor, Pois não. Rayane Camilo, do segundo D, mandou avisar que a internet dela tá caindo. Tá, obrigado. Camila, né? Eu vou dar um ok para ela. E aí, pessoal, como é que tá aí? Como é que estão fazendo? Chegaram em algum resultado? O meu deu 500, professor. Deu 500 pontos. Excelente. Excelente. Excelente resposta. Então você marcaria qual letra você marcaria? A letra A. Pois é. Então tá vendo? Não precisa. Você pode chegar numa resposta próxima, né? Depois, na próxima aula, eu vou fazer junto com vocês e vou ver por que o gabarito dele. Gente, eu vou dizer qual é o gabarito, vou dar um spoiler aqui do gabarito. Porque o gabarito dele vai dar 530. Ele deu 530 como gabarito, tá? Então, aí eu vou ver por que está tendo essa diferençazinha entre 500. O seu deu 500 exato, foi? Foi. Aí na próxima aula a gente vai ver por que deu essa diferençazinha. Gente, mais alguém finalizou essa questão? Se alguém finalizou, bota aqui. Finalizou e deu Maria Eduarda e deu a letra E. No seu deu exatamente, deu 500 exatamente também. Eu vou ver por que o metal estava a 530. Ele deve ter perdido 10 para. Mas a gente vai. Eu só estou com meio minuto para finalizar a aula. Deu 500 também, foi? Mais alguém? Mais alguém, gente? Fez?
Então faça o seguinte, vamos fazendo essa questão, tá? Pelo menos essa questão, e vamos ver. Na próxima aula a gente vai analisar por que que o pessoal está dando 500 e o gabarito está dando 30, né? 530. Às vezes não pode confiar no livro, certo? Olha, veja o seguinte, muitas questões o livro está errado realmente, tá? Muitas questões, o livro está errado realmente. Eu digo muitas porque é o seguinte, quando um livro tem mais do que 10% de questões erradas, o gabarito errado, eu considero que são muitas, tá? E esse livro tem mais do que 10%. Então, realmente não dá para confiar. Mas pode ser que a gente tenha errado alguma coisinha, não tenha levado em consideração o próprio balde em si, entendeu? Então, se o balde influenciou, mas a hora nenhuma ele falou sobre o balde ter influenciado ou não, né? Se o balde influenciou, o balde também esquentou, tá? Então, o pedaço de ferro podia estar um pouquinho mais quente, né? Mas podia estar um pouquinho mais quente, a gente vai analisar na próxima aula. Esse pouquinho mais quente pode ser 30 graus, mas podia ser 730, né? Sei lá, o balde tivesse influenciado muito, tá? Então, a gente vai ver na próxima aula, a gente vai fazer essa questão detalhada e vai avaliar. Infelizmente, eu não tenho mais o livro do professor, porque ele explica a questão, como é que ele resolveu, entendeu? O livro do professor explica. Infelizmente, eu pensei que esse ano não ia mais adotar esse livro, mas a gente adotou por causa da pandemia, então eu não tenho mais o livro do professor. Tá, gente? Então, eu vou fechar a live, vou fechar a gravação agora, e a gente vai resolver essa questão na quinta-feira. Acho que a aula da quinta-feira está no mesmo. Confere comigo, gente. A aula da quinta-feira está no mesmo horário, né? É de 1h30 da tarde, não é isso? 1h30 da tarde? Pronto. Então, gente, valeu, pessoal. Até quinta-feira, 1h30 da tarde. Valeu? Vou interromper a gravação agora. Tchau, tchau.